Olá, olá, bonjour, bonjour, ça va? Tudo bem com você? Aqui é o professor Alfredo de francês e vamos iniciar a nossa matéria aqui na tela sobre os demonstrativos. Observe na tela, tem as palavras ce, cette e se. É o contexto para você dizer o seguinte: este, esta e estes e estas. E dizer o nome das coisas ou o nome das pessoas. Na primeira linha, então, ce, para nomes masculinos. Por exemplo, este livro, este professor. A gente vai usar o ce. Já vou dar os exemplos em francês. Na segunda linha, cette, também usado para nomes masculinos, que comecem com vogal. Na terceira linha, a palavra cette. Cette são para nomes femininos, qualquer nome feminino. Não importa se começa com consoante ou com vogal, a palavra a ser utilizada, esta em francês, é cette. Cette. E na última linha tem se, que são estes e estas. Ou seja, é usado para masculino e para feminino, o que importa é que é o plural. Para cada um desses, você vai ter que colocar um nome na frente e dizer este o quê, esta o quê, estes o quê e estas o quê. Não tem como falar só este e continuar a tua frase. Tem que dizer este e o nome da coisa. Por exemplo, este livro, ce livre. Este apartamento, cet appartement. Esta casa, cette maison. Estas coisas, ces choses. Os dois primeiros ali são para nomes masculinos, sendo que quando começa com consoante é o primeiro ce, como ce livre, este livro, ou este professor, ce professeur, ou este menino, ce garçon. E o da segunda linha são para nomes masculinos também, mas que comecem com vogal. Por exemplo, appartement, cet appartement, que serve justamente para ligar este som do T, do cet, com a vogal que começa o nome masculino com vogal. Appartement. E vamos dizer cet appartement. Cet appartement. Ou, por exemplo, o nome homem, né? Homme, cet homme. Ou a palavra inverno em francês é hiver. É masculino também, cet hiver. É a segunda opção para nomes masculinos que comecem com vogal. Os dois primeiros são para nomes masculinos, ce e cette. O terceiro é para nome feminino, não importa se começa com vogal, com consoante, é para nomes femininos. Vamos usar sempre o cette, na escrita e na fala, cette. Como esta casa, cette maison, esta menina, cette fille, esta lição, cette leçon, este vídeo, que em francês vídeo é feminino, cette vidéo, cette vidéo. E dessa maneira a gente vai usar o cette para todos os nomes femininos. Na última linha, é o plural, é estes e estas coisas, ces choses, estes amigos, ces amis, estes livros, ces livres, estas flores, ces fleurs. Um detalhe importante é que na primeira linha, o primeiro é ce, a pronúncia é assim com a boca fechada, os lábios arredondados, ce. E na última linha, que são estes e estas, o som é se. É um som normal com a boca relaxada, a boca liberada, né? Se. Primeiro, se. O último, se. Ali, pegando a primeira linha, ce livre, este livro. Quando se fala este livro, você pode continuar a sua frase para dizer o que você quer dizer. Então eu trouxe alguns exemplos para vocês de frases já completas. Olha o primeiro. Ce livre est en français. Este livro é em francês. Segundo, cet appartement est grand. Este apartamento é grande. O terceiro, cette maison est jolie. Esta casa é linda. Cette maison est jolie. E o quarto exemplo, ces choses me dérangent. Estas coisas me incomodam. É o verbo déranger. Déranger, incomodar, importunar. O que estou mostrando para você é que depois do demonstrativo e do nome, você poderá colocar um verbo e dar continuidade para falar o que você quer falar aí na sua conversa em francês. Esses demonstrativos não precisam necessariamente estar no início da frase. Observe esses outros exemplos. Je n'aime pas ce film. Eu não gosto deste filme. Je n'aime pas ce film. Agora o demonstrativo este filme está no final da frase. E ok, ça va, está correto. Ou, segundo exemplo, je vais acheter ces fleurs. Je vais acheter ces fleurs. Eu vou comprar estas flores.
Estas flores é o demonstrativo e está no final da frase. Não importa a posição desse demonstrativo, se é no início, no meio ou mais para o final da sentença. O que importa é que faça sentido, né, que esteja correto e que faça sentido dentro da estrutura da língua francesa. Podendo ser no início, começando a frase ele sendo o sujeito, no início da frase, ou também pode ser mais para o final, ele sendo o complemento ou a continuação da frase também. Observe os exemplos na tela. Ce para este, como por exemplo, este livro, ce livre. Cette para nomes masculinos que comecem com vogal. Os dois primeiros são para masculino, tá? O ce e cette. O segundo é para nomes masculinos que comecem com vogal. Por exemplo, appartement, que começa com vogal, cet appartement. Terceiro, casa. Cette maison é feminino, é o cette. E o plural de todos esses de cima é o ces. Ces choses é um exemplo, né? Estas coisas. O que vai acontecer às vezes é isso aí. Vai ter a palavra lá. Depois do tal do demonstrativo tem um tracinho, que é o hífen, e lá. Isso é para dizer aquele, aquela, aqueles e aquelas. Aquele livro, ce livre là. Ce livre, e acrescento lá na sequência. Ce livre là. Aquele apartamento, cet appartement là. Aquela casa, cette maison là. Aquelas coisas, ces choses là. Claro que eu coloquei reticências ali para você, depois de cada um desses demonstrativos, para indicar que você vai continuar a tua frase, falando o que você quer falar, né? Aquele livro é bonito, ce livre-là est beau. Aquele filme é bonito, ce film-là est beau. Depois desse demonstrativo, tem que colocar o verbo e a continuação da frase para dizer o que você quer dizer na sequência. E agora tem essa bela matéria aqui, né? Com celui, celle, ce e celle. Esses são os demonstrativos que não precisam do nome. A diferença é que você não vai dizer o nome da coisa. Não vai dizer livro, apartamento, casa, homem, pessoa, qualquer nome. Só vai dizer aquele, aquela, aqueles e aquelas. Só vai dizer aquele é bonito. Aquele é o que eu prefiro. Ou seja, aquele, aquela, aqueles e aquelas, e já continua a tua frase e fica implícito do que se está se falando. Imaginemos que estamos numa loja nesse momento. E a gente vai conversar sobre os itens da loja, falando com esses demonstrativos. Não precisa falar o nome do produto, do item em si, porque as pessoas já estão vendo o item, é só o gesto que já mostra a qual item você se refere. Primeiro exemplo, celui est très beau. Aquele é muito bonito. Então lá na loja você diz, aquele é muito bonito. Celui est très beau. Segundo exemplo, celle ne me plaît pas. Celle ne me plaît pas. Aquela não me agrada. Aquela. A tua expressão, teu gesto físico, corporal já vai demonstrar do que você está falando e o contexto também, né? A cena. O terceiro exemplo na tela, ceux qui sont sur la table. Ceux qui sont sur la table. Aqueles que estão em cima da mesa. Ceux qui sont sur la table. Quarto exemplo, celle que j'ai acheté. Celle que j'ai acheté. Aquelas que eu comprei. Ou seja, é o contexto que vai fazer com que a pessoa entenda. Só para falar as palavras soltas, aquele, aquela, aqueles e aquelas, as palavras a ser usadas são essas que estão na tela. Celui, celle, ce, celle, sem dizer os nomes. Por quê? Para dizer os nomes tem aquelas opções que eu passei para vocês no início desse vídeo. O que vai acontecer é que vocês vão encontrar também essas palavras com a palavra si na sequência. Observe na tela, celui-ci, celle-ci, ceci, celle-ci. Aí é para dizer este aqui, esta aqui, estes aqui e estas aqui. Porque essa palavra si é uma abreviação da palavra ici, que é aqui em francês. Então, para dizer este aqui, eu vou dizer celui-ci. Esta aqui, celle-ci. Ceci, estes aqui. E celle-ci, estas aqui. Você pode, com certeza, continuar a tua frase, conjugando o verbo e dando a continuação, falando o que você quer falar. Vai ter mais exemplos para vocês na sequência. Coloquei ele na segunda coluna, a palavrinha lá, na frente de cada um desses. E aí fica assim, celui-là, celle-là, ceux-là, celle-là. Isso é para dizer aquele, aquela, aqueles e aquelas. É uma outra maneira, acrescentando essa palavrinha lá na frente. Hífen, lá. Também é muito comum, e lembrando que não vai falar o nome da coisa, apenas aquele, aquela, aqueles e aquelas, e dá a continuação no que você quer falar, sem dizer o nome assim, livro, pessoa, flor, menino, homem, mulher, cadeira, mesa, computador, câmera, não. Só para dizer aquele, aquela, aqueles e aquelas, vai ter os exemplos aqui para melhor vocês entenderem. Olha o exemplo aqui na tela.
Então alguém disse assim, préférez-vous celui-ci ou celui-là? O senhor prefere este aqui ou aquele lá? Aí eu sublinhei na tela, celui-ci, este aqui, ou celui-là, aquele lá. E a resposta do cliente foi, j'aime celui-là, mais je préfère celui-ci, merci. Eu gosto daquele lá, mas eu prefiro este daqui, obrigado. Lembrando que nesse contexto não está se falando o nome do objeto, o nome da coisa. Para nós que estamos vendo agora essa conversa, só estamos entendendo que é este aqui, aquele lá e este aqui, mas dentro de um contexto vai te fazer entender que este e que aquele que está se falando aí na tela. Mais um exemplo. Aimez-vous ce en verre? O senhor gosta destes de vidro? Aimez-vous ce en verre? O senhor gosta destes em vidro? São objetos de uma loja. Alguém pergunta, o senhor gosta destes daqui que são de vidro? Né? Aimez-vous ce en verre? E a resposta, oui, j'aime bien. Et combien coûte ce en bois? Claro, eu gosto muito. E quanto custa aqueles de madeira? E o aqueles é ce. Combien coûte ce en bois? E não se disse o nome do objeto, do que é que está se falando. Só tem a palavra aqueles, que é ce, duas vezes usada aqui nessa tela, na pergunta e na resposta, mas não se falou o nome do objeto. Et allons faire la révision maintenant. Vamos fazer uma revisão do que aprendemos até o momento. Tem os demonstrativos ali do lado esquerdo, ce, cette, cette e ce, que significa este, esta, estes e estas, usados para quando vai se dizer o nome de alguma coisa, ou do objeto, ou das pessoas. Por isso que eu deixei esse tracinho na frente para te fazer lembrar que você tem que dizer um nome de algo. Por exemplo, este livro. Aí tem que dizer o nome livro e usar o que está ali no lado esquerdo, ce livre, este livro, porque disse a palavra livre. E do lado direito, tem os demonstrativos também, celui, celle, ce e celle, quando não vai dizer o nome do objeto, o nome da coisa ou o nome da pessoa, só dizer aquele, eu prefiro aquele lá, je préfère celui-là. Essa é a diferença entre essas duas partes, essas duas colunas. Para a primeira, você vai dizer o nome da coisa, tá? E não tem como falar ele sozinho, falar só ce e representar que é este. Porque eles têm que estar acompanhando, grudadinho no nome. E esse aqui, desse outro lado, do lado direito, representa aquele. E que já te permite continuar sua frase sem dizer o nome que é e fica implícito. A pessoa entende do que está se falando, só aquele, e todo mundo já entende do que está se falando no contexto. Aí é a hora de usar o celui. Também vimos que após cada um desses nomes que estão na tela, você pode colocar a palavrinha lá, para dizer aquele, para as coisas que estão mais longe, um pouquinho mais longe, distante de você. Aí você vai dizer lá na frente de cada um desses, como ali na última linha, celle lá, aquelas lá. E é correto e é muito usual colocar esse lá na frente de cada um desses nomes. Como exemplo, eu posso começar do primeiro ali, do primeiro item, né? Aquele livro lá, ce livre là. Aquele amigo lá, cet ami là. Ou aquela casa lá, cette maison là. Aquelas coisas lá, ces choses là. Tem esse lá, depois do nome da coisa. E na outra coluna, celui-là, celle-là, ceux-là, celle-là. Além da palavrinha lá, olha só, também existe a palavrinha si, para as coisas que estão aqui. Aí eu vou dizer si. Este livro aqui, ce livre-ci. Aquele livro, ce livre-là. Para as coisas que estão aqui, si. Para as coisas que estão lá, lá. Caso você tenha dúvidas a respeito desse conteúdo de hoje, sobre os demonstrativos, que são 8 tipos que eu passei para você, sobre a utilização de cada um deles, deixe sua dúvida aqui na área de comentários e eu vou responder a cada um desses comentários. Inscreva-se no meu canal, caso você ainda não seja um inscrito, ative o sininho para receber novos vídeos e também tem a página do Facebook, Professor Alfredo Capelassi, e o perfil do Instagram, Professor Alfredo Capelassi, me procure lá nessas redes. Bom, continuem firmes e continuem fortes na língua francesa e podem contar comigo para o que vocês precisarem, ok? À bientôt, até mais!